Neste ano, a vida de muitos europeus corre perigo. Mas também por causa desse sistema de tubulações que sai da Rússia e infesta a União Europeia. Esta infraestrutura de tubos liga a União Europeia à Rússia e é responsável por distribuir o gás natural para quase toda a Europa, onde é aspirado e enviado através de canos que estão em terra e água até a Europa, onde é queimado em usinas de energia para girar turbinas e produzir eletricidade para manter as luzes acesas. O gás também é queimado nas casas europeias para cozinhar uma refeição e aquecer uma casa no inverno principalmente. Esse sistema teve a sua capacidade de transporte reduzida e milhares de famílias se encontram correndo risco de vida. E a única salvação pode estar aqui em África. Olá, espero que você esteja bem. Se você é novo aqui no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, partilhar e dar aquele soco no like. Esse exercício ajuda muito o canal e nos motiva a criar mais conteúdos deste gênero. Então, preste atenção neste discurso do presidente Biden. We're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy. The United States, together with our international partners, we're going to work to ensure an additional 15 billion cubic meters of liquefied natural gas, LNG, for Europe this year. E mesmo depois do presidente Biden ter afirmado isto, Nicholas Stafos, analista de energia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, disse o seguinte, abre aspas, a necessidade de gás da Europa excede em muito o que o sistema pode fornecer. A diplomacia não pode fazer muito. E faz todo sentido. Basta ver estes protestos por causa da crise energética. We need to fight against the increasing prices and the energy bills. Life in general is getting very unbearable. Mesmo os Estados Unidos sendo o maior fornecedor de gás do mundo, ele não tem a capacidade de fornecer todo esse gás à União Europeia. Então, o que você acha que a União Europeia fez? Exatamente isso que você pensou. A União Europeia começou a olhar para a África. À medida que a Europa luta por suprimentos de energia e olha para a África, observadores internacionais e os próprios africanos denunciam o que consideram hipocrisia energética. O que faz todo sentido, considerando que a maioria dos países africanos vive sob escassez regular de energia e os governos africanos têm procurado desenvolver novos projetos de combustíveis fósseis para atender às necessidades locais. Mas os governos ocidentais exigiam que os credores multilaterais como o Banco Mundial parem de financiar esses projetos para reduzir emissões globais de carbono. A sério? Isso é engraçado quando você vê este gráfico dos continentes que mais emitem carbono no mundo. A África emite apenas 3% e a Europa 33%. Ou seja, o continente europeu emite mais carbono no mundo. E agora, a União Europeia e os seus aliados estão numa corrida aos produtores de gás natural africano. Ou seja, agora estão a favor de financiamentos para esse tipo de projetos nos países africanos. Olhe para isto. Essa é a lista de algumas empresas que tentaram e que fecharam negócios com produtores de gás natural em África. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, viajou para Senegal para motivar que o país produzisse mais gás. A Itália fechou acordos com Argélia, Angola e República do Congo. O presidente italiano Sergio Mattarella visitou Maputo, capital de Moçambique, para discutir a colaboração energética. A empresa italiana de energia, Eni, está a negociar sobre uma segunda planta flutuante de gás natural liquefeito aqui na costa de Moçambique, na província de Cabo Delgado. A Espanha passou a comprar mais gás natural de Angola e Argélia, aumentando sua dependência de gás natural com o continente africano. Assim como Portugal tem a sua dependência do gás da Nigéria. Isso mostra como países europeus estão preocupados com o gás africano, porque a estrutura da União Europeia não ajuda.
esta não tem vários portos apropriados ou terminais petrolíferas para receber os navios dos Estados Unidos carregados de gás natural. E levará um tempo para que a construção destes acabe. E com a redução do fornecimento de gás natural da Rússia, diversos setores industriais da União Europeia foram afetados e os preços de todas as commodities aumentaram e até de eletrodomésticos. E com o início do inverno, este que se estima que será mais intenso que os outros, veio o anúncio da presidente Ursula von der Leyen. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours. Milhares de pessoas começaram a comprar lenha e carvão mineral para poderem aquecer suas casas e com os preços altos de energia, milhares de famílias não têm condições de comprar. O Reino Unido já anunciou que estima que 10.000 pessoas vão morrer devido ao frio. Mas o continente africano apresentou uma solução e ela começa aqui. Um sistema de tubulação que sai da Nigéria até a Argélia até a União Europeia. O gasoduto Trans-Saara ou Transsaariano é um gasoduto planejado que sai de Wari, na Nigéria, e passa por Níger até a Argélia para fornecer ao mercado europeu gás natural. Isso até parece recente, mas a ideia do gasoduto Transsaariano foi apresentado pela primeira vez na década de 1970. E em 14 de janeiro de 2002, a Cooperação Nacional de Petróleo da Nigéria e a empresa argelina de petróleo e gás, Sonatec, assinaram um memorando de entendimento para os preparativos do projeto. Em junho de 2005, a Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria e a Sonatec assinaram um contrato com a Perspen Limited para um estudo de viabilidade do projeto. O estudo de viabilidade foi concluído em setembro de 2006 e concluiu que o gasoduto era tecnicamente e economicamente viável e confiável. Então, na reunião de 20 de fevereiro de 2009, as empresas concordaram em prosseguir com o projeto, com um memorando de entendimento entre 3 governos e um acordo de joint venture. O acordo intergovernamental sobre o gasoduto foi assinado pelos ministros da Energia da Nigéria, Níger e Argélia em 3 de julho de 2009 em Abuja, na Nigéria. Era suposto que a contentação do gasoduto terminasse em 2015, que falhou devido a 3 fatores principais. O primeiro, as preocupações de segurança sobre as operações aumentaram devido a uma insurgência terrorista no norte da África. Nigéria, Níger e Argélia estão entre as áreas menos seguras da região por causa de vários movimentos terroristas ativos que desestabilizam essa região. O segundo, o financiamento do projeto, orçado em 3 bilhões, na altura representou uma grande dificuldade. O terceiro fator foi o tempo que levou para retificar uma grande reforma no setor de petróleo da Nigéria, que foi finalmente aprovada em julho de 2021. Isso deu uma luz verde ao projeto Nigal. E em 28 de julho de 2022, os ministros da energia da Argélia, Nigéria e Níger assinaram um outro memorando de entendimento para a implementação do projeto do gasoduto Transsaariano. O projeto está nas últimas fases de prospecção e agora investimento já não é um problema. A empresa de gás russa Gazprom negociou com a Nigéria sobre sua possível participação no projeto. Também a empresa indiana Gale, a francesa Total, a italiana Eni e a Shell, entre outras, manifestaram interesse em participar do projeto. De acordo com o ministro da Energia da Argélia, Shakib Khalil, apenas os parceiros que podem trazer algo para o projeto são bem-vindos, e não apenas o dinheiro. E quanto à segurança, esses países estão motivados para tornar este projeto numa realidade. Até o grupo Wagner ofereceu os seus serviços para ajudar no projeto. O projeto pode levar ao crescimento socioeconômico ao libertar investimentos maciços em todo o setor de energia. Ao mesmo tempo, ajudará a criar empregos em várias indústrias, incluindo energia, petroquímica e manufatura, otimizando a produção de energia e posicionando a África como um centro global de energia. Então, diferente dos demais projetos africanos que só beneficiam a população com o resultado final, este irá beneficiar a população desde o início ao fim do projeto. Isso porque o gasoduto será construído e operado pela parceria entre a Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria e a Sonatec. Em outras palavras,
será construído e operado por africanos. A capacidade anual do gasoduto será de até 30 bilhões de metros cúbicos de gás natural, que não será o suficiente para substituir a Rússia, mas diminuirá drasticamente a dependência da Europa do gás russo. Então, diplomatas da União Europeia iniciaram conversas com autoridades nigerianas em abril deste ano, buscando explorar o país como um fornecedor alternativo de gás natural com o projeto Nigal em vista. E também o chanceler alemão Olaf Scholz admitiu que estava em maio deste ano na Nigéria para motivar a produção máxima do gás natural e a sua exploração. O mesmo aconteceu em setembro com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. A Europa precisa do gás africano, que antes bloqueava os financiamentos para esse tipo de projetos de energia em diversos países africanos e atualmente começou a apostar nesses projetos que tanto era contra devido ao carbono. Realmente, países têm interesses e não são amigos, mas parece que a história não mente. Como sempre, a melhor opção para ajudar a Europa está no continente africano. Então, o nosso vídeo termina por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever, partilhar com 5 pessoas e a comunidade dos seus amigos. E se você quer ainda apoiar mais este canal, não é? Além de se inscrever, já falei se inscrever, dar soco no like e isso tudo, porque isso nos motiva assim a produzir vídeos como esse. Torne-se membro do canal e do Patreon. Link na descrição e você pode ganhar benefícios como ter acesso a conteúdos antecipados, roteiros e como eu produzo vídeos como esses e outros que tem aqui no canal. Então é isso, meu muito obrigado. Oshikuru, Kanimambo, Asante Sana. É só o começo, tamo juntos.